deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, está no estúdio da Itatiaia, aqui em Brasília, para falar de assuntos quentes do Congresso Nacional no momento. Deputado, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço o convite. Deputado, dos assuntos que estão pegando fogo no Congresso Nacional, que a partir desta semana devem ser muito debatidos, estão o imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção e também o projeto da anistia. Na perspectiva do senhor, quais são os destinos? Como é que vai ser esse debate? Eu acho que a questão do imposto de renda deve ser votado, né? Ninguém é contra a isenção até R$5.000. Aliás, eu acho um ponto importante de se lembrar, né? Os deputados da base do governo estão falando muito de que, olha, o Congresso não quer priorizar a isenção, o governo quer priorizar. Em 2023, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, nós da oposição apresentamos um destaque no projeto do reajuste do salário mínimo para que houvesse a isenção até R$5.000 desde já do ano de 2023. E o PT foi contra. A base do governo votou contra. Então, assim, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que o governo está com esse discurso de que quer a isenção, mas teve a oportunidade de fazer isso logo no começo do mandato e não fez. Deixou para fazer só no ano de eleição. Além disso, em vez deles compensarem, né, a perda de arrecadação com corte de gastos, que é o que o governo deveria estar fazendo desde o início, eles querem aumentar a tributação. E aumentar a tributação com a mentira de que quem recebe mais de R$60.000 paga 2%. Qualquer pessoa que já tenha tido um CNPJ sabe que nem no Simples, alguém que tem um recebimento de um lucro líquido de R$60.000 ao mês, paga uma alíquota de 2%. As alíquotas são públicas, basta qualquer um consultar. Então tem um argumento mentiroso com uma desculpa de, mais uma vez, tributar o setor produtivo. Então, esse projeto deve ser votado nessa semana. Eu, pessoalmente, apresentei uma emenda para retirar a compensação ao aumento de imposto que está sendo colocado pelo governo e pela seguinte razão. Quando foi feito o decreto do IOF, aumentando ilegalmente a alíquota do tributo, a Câmara dos Deputados derrubou e o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão da Câmara. Então, permaneceu a tributação do IOF. Só que nesse meio tempo, entre a decisão do Congresso e a decisão do Supremo, o governo editou a medida provisória que foi para compensar, aumentar outros impostos para compensar a perda de arrecadação ou deixar de arrecadar com o aumento de IOF. Só que o IOF voltou, então o governo ficou com as duas arrecadações, do aumento da alíquota de IOF e da tributação, né, da letra de crédito agrícola e da letra de crédito imobiliário. Então, o que eu estou apresentando é o seguinte, já que o governo já compensou uma arrecadação que ele não perdeu, nós não precisamos compensar de nenhuma maneira a arrecadação do IR, porque ela já está compensada pela medida provisória. Sobre a anistia... E qual que é a chance que o senhor acha de não tributar LCA e LCI conforme vai ser a proposta do senhor? Não, na verdade, a minha proposta é de não fazer aquela tributação de alíquota efetiva de 10%. Sim. Utilizar a medida provisória de tributação de LCI e de LCA para compensar a isenção do imposto de renda. Isso. Agora, passando também, mais uma vez, para reforçar meu posicionamento e deixar claro, eu também sou contra a tributação de LCI e de LCA, porque não é um privilégio tributário, é uma maneira de você ter o financiamento do agronegócio e do setor imobiliário sem depender tanto dos juros que nós temos hoje praticados pelos bancos e muito inflacionados pelo juros estabelecido pelo Banco Central, que é resultado da política fiscal desastrosa e dos gastos do governo Lula. O que eu defendo é que o governo, de fato, faça corte de despesas discricionárias mas principalmente de despesas obrigatórias, que corte os privilégios tributários que ele prometeu, porque se fala muito, primeiro o governo falou, olha, 800 bilhões de privilégios tributários. Desses 800 bilhões, nós vamos cortar de 10% a 15%. Aí eles já diminuíram essa base. Agora essa base já ficou, não, vamos diminuir para 500 bilhões de reais. Desses 500 bilhões de reais, vamos cortar 10%, vamos cortar 1% dessa base. Então, assim, no final das contas, eles vão compensar o número que era 800 bilhões que eles diziam no começo que iam cortar, que era um privilégio para os mais ricos, o que é mentira também, porque parte disso é dedução de imposto de renda, é simples, é desoneração para entidades de assistência social, nem tudo isso é para os mais ricos, parte e eu combato também, mas os 800 bilhões viraram uma compensação de 10 a 15 bilhões, né? Então, esses gastos que o governo de fato deveria cortar, ele não quer cortar, porque ele não quer enfrentar nem a elite privada e nem a elite pública cortando super salário, né? Então, o meu posicionamento é que no mundo ideal,
tivesse a isenção de 5 mil, não tivesse a compensação que eles estão propondo dos 10% e não tivesse a tributação de LCI nem LCA. E sobre super salários, o senhor tem alguma proposta específica? Eu consegui coletar as assinaturas necessárias para a PEC que eu tenho chamado de antiprivilégio, né? Que são, que abate, né, todos aqueles que recebem mais do que R$46 mil, que é o teto remuneratório hoje. Você não tem nenhuma verba indenizatória que possa ultrapassar esse valor. Hoje, por exemplo, nós temos o caso dos advogados da União, né, que recebem honorários e que, para mim, é uma coisa absolutamente irracional. Porque você é um advogado público, você já tem estabilidade, você já tem um salário ali de 30, 46 mil reais. Você ainda vai receber honorários como se você fosse um advogado privado. Honorário para o advogado privado existe porque o advogado da iniciativa privada ele corre risco. Ele não tem estabilidade, ele não tem salário fixo. Ele depende das oscilações de mercado dos clientes que ele consegue. O advogado público não. Ele tem estabilidade, ele tem salário, não tem que receber honorários. E aí a justificativa que eu escuto, não, mas hoje a lei diz que os honorários são direito do advogado, tanto privado como público. Sim, a lei está errada, né? Não existe isso no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você não tem advogado público recebendo honorários. E o senhor sabe quantos honorários dos advogados públicos custam para o Brasil hoje por ano? Hoje, nós temos a média por advogado da União, eles receberam em honorários nos primeiros 6 meses desse ano, R$300 mil cada um. Então, assim, para além de um salário, que muitas vezes bate no teto de R$46 mil, eles ainda recebem um adicional de R$300 mil que deveria ir para os cofres da União, deveria ir para os cofres públicos. E qual que é o instrumento que o senhor está utilizando para combater e qual que é a expectativa de tramitação? Tem duas propostas. Primeiro, a PEC antiprivilégio já impede que qualquer verba indenizatória ou remuneratória ultrapasse os R$46 mil. E a outra medida é um projeto que acabe especificamente com os honorários advocatícios da advocacia pública. Para esse que o senhor coletou assinaturas para urgência? Não, eu coletei assinaturas para a PEC, que esse é o mais difícil. Para coletar para os honorários vai ser mais fácil, porque não é PEC, é projeto de lei. Agora, deputado, vamos voltar um pouquinho no imposto de renda. O senhor acredita que a oposição vai tentar estender a faixa de isenção de imposto de renda e isso pode constranger o governo? Eu acho possível. Já escutei alguns deputados que pensam em apresentar destaques para obrigar o governo a votar essa ampliação dessa isenção para até R$7.500. Acho que ficaria muito feio para um governo que está dizendo que está se preocupando para a classe média, para os mais pobres pagarem menos impostos, serem contra a ampliação dessa faixa de isenção, mas, ao mesmo tempo, sei que o governo não vai encontrar compensação para esse aumento da faixa de isenção e não vai querer cortar gasto para compensar. Então, eles estão numa encruzilhada, porque, ao mesmo tempo que o Haddad não pode submeter o Lula a cometer crime fiscal, né, aprovando uma medida sem compensação, eles também não podem perder o discurso de que estão beneficiando os mais pobres com essa isenção. Então, o que o governo vai fazer, não sei. No final, o senhor acha que passa dos 5? No final, eu acho mais provável que passe do que não passe. Agora, como é que o governo vai fazer para compensar é que eu não sei. Agora, deputada, o outro assunto que há vários meses, inclusive, é o assunto do momento aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é o projeto da anistia. Dos debates de bastidores, qual que deve ser o projeto que vai prevalecer e como é que está se comportando a base do Bolsonaro e a base do Lula nessa arrumação? Eu acho, primeiro, os bolsonaristas foram muito ingênuos, para utilizar um eufemismo aqui, na negociação da PEC da blindagem. Porque boa parte dos deputados bolsonaristas sabem que o texto é ruim, sabem que o texto blinda bandido, mas votaram o texto em troca de votarem a anistia, incluindo o Bolsonaro. A anistia incluindo o Bolsonaro. Aí eles foram feitos de tonto, votaram o primeiro turno da PEC, votaram o segundo turno da PEC, votaram a emenda aglutinativa ilegal para aprovar a blindagem, que depois foi enterrada pelo Senado. E aí nomeiam o Paulinho da Força como relator do projeto da anistia, que é um deputado muito próximo ao Supremo Tribunal Federal e que jamais concederia anistia para o Bolsonaro. Não existe a possibilidade do Bolsonaro ser anistiado com o Paulinho da Força sendo relator. E aí o que deve acontecer? Ele deve apresentar um texto que reduza as penas para aqueles que participaram do 8 de janeiro, que é o texto que eu voto. Eu acho, de fato, que o Supremo... primeiro, o próprio processo teve uma série de nulidades, né, de não garantia de contraditório, de ampla defesa, do devido processo legal. A audiência de custódia foi feita com 100 advogados num Zoom, com a juíza auxiliar do ministro Alexandre dizendo que quem queria pedir relaxamento de prisão ilegal tinha que pedir pelo chat, coisa assim que é absolutamente ilegal. A própria dosimetria, né? Pessoas que cometeram vandalismo e devem ser punidas por vandalismo e devem ser presas por vandalismo e devem responder pelos crimes que cometeram,
foram condenadas a 14 anos de prisão, como se tivessem tentado abolir o Estado Democrático de Direito, que eu não acredito que tenha sido o caso. Então, para redução de penas, para garantir que essas pessoas respondam apenas pelos crimes que elas cometeram e não respondam por crimes fantasiosos criados na cabeça de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu voto e tenho meu apoio. O que eu sempre deixei muito claro que não apoiaria e que não votaria é uma anistia para o Bolsonaro e para o seu núcleo duro. Isso eu não voto, isso eu não votaria. Agora... Nem redução de pena para eles? Não. Eu acho que essa possibilidade... No caso deles, o senhor acha, então, que houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito? Sim, com certeza. Você imprime na impressora do Palácio do Planalto, e uma tentativa bem amadora, diga-se. Você imprime na impressora do Palácio do Planalto uma minuta de golpe de Estado, apresenta essa minuta para os comandantes das 3 armas e diz, olha, vocês topam dar o golpe comigo? E se o comandante do Exército, que é a força mais importante, no final das contas, no Brasil, não dissesse que prenderia o Bolsonaro caso ele levasse aquele plano em frente, o plano teria acontecido. Então, nós estivemos a um sim de ter um golpe de Estado. Então, nesse sentido, não voto para Jair Bolsonaro, que criou, por causa da sua covardia durante seu mandato, um Supremo com mais superpoderes do que ele já tinha. Porque a gente aprovou o fim de decisões monocráticas na legislatura passada, no governo Bolsonaro. Ele vetou como uma troca de favor, porque Dias Toffoli tinha suspendido as investigações contra Flávio Bolsonaro por rachadinha. Depois ele indica um petista, Augusto Aras, para ser procurador-geral da República, que acaba com a Lava Jato e, no final das contas, todos os corruptos foram soltos, em razão de uma indicação de Jair Bolsonaro. Aí ele indica Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes anula a delação do Palocci e vota para que Lula pudesse utilizar as provas legais da Operação Spoofing, do hackeamento do celular do então juiz Sérgio Moro e dos promotores e procuradores da Lava Jato. E são essas provas ilegais que posteriormente ensejam a declaração de nulidade de toda a operação. Então, não fosse indicação de Bolsonaro para a PGR, para o STF e a sua operação de colocar o governo Bolsonaro a serviço do Supremo e a serviço do Centrão para blindar o seu próprio filho dos seus escândalos, não fosse isso, nós não teríamos um Supremo superpoderoso como nós temos hoje. E, no fim das contas, o senhor acha que esse sentimento de votar a diminuição das penas para os presos do 8 de janeiro e deixar Bolsonaro e o núcleo duro fora disso é o sentimento da maior parte dos parlamentares? É esse o projeto que passa? Eu acho que sim. Mesmo porque os bolsonaristas ficariam numa posição muito constrangedora de votar contra, né? Porque as mensagens que vazaram, né, entre o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia, deixam muito claro que o que eles querem é anistia só para o Bolsonaro. O que realmente interessa é o Bolsonaro. O discurso emocionado que eles têm feito, em defesa dos coitados, da Débora do Batom, do Clezão, é um discurso para enganar eleitor. Nas mensagens eles deixam muito claro, só nos interessa agravar as sanções contra o Brasil, trabalhando aqui nos Estados Unidos, se for para soltar Bolsonaro. Não vale a pena, nas palavras do próprio Eduardo, o nosso sacrifício para mandar o pessoal do 8 de janeiro para a prisão domiciliar. Então, eles utilizam essas pessoas como ponta de lança para justificar a anistia do Bolsonaro, dizendo que estão preocupadas com elas e não com o Bolsonaro. Mas, no final das contas, eles estão preocupados com o Bolsonaro. Mas eles não podem perder o discurso, então ficaria muito feio eles votarem contra um texto para ajudar essas pessoas que eles estão dizendo que é o foco. O senhor falou que Bolsonaro acabou ajudando a fortalecer o Supremo Tribunal Federal na forma e na composição como ele tem hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso saiu da presidência da casa, que foi assumida por Edson Fachin, e agora analisa a possibilidade de antecipar em 8 anos a sua aposentadoria, o que coloca no páreo, principalmente, outros 3 cotados, que é o AGU, que é o TCU e que é o senador Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor avalia esse cenário? Olha, eu acho, primeiro, que é uma demonstração de fraqueza por parte do ministro Barroso, muito grande, que eu nunca vi num ministro antes, né? Eu nunca vi um ministro ele renunciar por pressões de qualquer lado que seja. O meu sentimento é que o Barroso sentiu muito as sanções americanas, especialmente porque ele, salvo engano, tem imóvel nos Estados Unidos, ia com frequência
e todos os anos participava de eventos, inclusive, salvo engano, como um professor, não sei se é um professor honorário ou algum título dessa sorte, em universidades americanas. E então, ele renunciar a 8 anos no Supremo Tribunal Federal para ir para uma embaixada em algum país por aí, para mim, uma demonstração de fraqueza muito grande. Eu me lembro, todos os outros ministros que renunciaram antes do tempo, foi para dar saltos maiores. Eu me lembro, por exemplo, a ministra Ellen Grace, ela, que salvo engano foi a primeira mulher no Supremo Tribunal Federal, ela renunciou para buscar uma vaga num tribunal internacional. Não renunciou porque estava sofrendo alguma pressão e estava com receio de perder visto para qualquer país. Então, eu acho isso uma demonstração grande de fraqueza do Barroso e que se o Senado aprovar um nome como o do Jorge Messias, que na minha avaliação é um dos favoritos, seria uma humilhação muito grande para o Senado. Porque o Messias, para quem não se lembra, ele era aquele ajudante de ordens da Dilma que foi entregar o termo de posse para o Ministério da Casa Civil para o Lula fugir da cadeia. É o Bessias das ligações, né? Que a Dilma liga para o Lula e fala, olha, se em caso de necessidade o Bessias está indo aí com o termo de posse. Então, ele era ali o advogado office boy da Dilma para salvar o Lula da cadeia. E aí, como recompensa pelos serviços prestados, de proteger os escândalos de corrupção do PT e do governo Dilma, ele é nomeado advogado-geral da União. E disputou a vaga para o Supremo contra o ministro Flávio Dino. Perdeu. Agora abre-se a possibilidade do Lula fazer mais uma indicação deste sujeito, que é aquele que foi às escondidas entregar o termo de posse para o Lula. Eu já acho que o Senado tem uma postura muito subserviente, muito humilhante. Nós temos muitos senadores despreparados, muitos senadores covardes, muitos senadores que deixaram também que o Supremo chegasse nesse ponto. E se eles aceitarem, como já aceitaram, a nomeação do Zanin, que era advogado pessoal do Lula, a nomeação do Dino, que é um senador com mandato e que continua fazendo política partidária no ministro Supremo, dentro do Supremo Tribunal Federal, que publicamente diz, olha, rompi com o governador. Mas como rompeu com o governador? Você não é mais senador, você não é mais ministro de Estado, você é ministro do Supremo, você não tem que romper com ninguém. Você tem que, né, teoricamente, no mundo das ideias, o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria tratar todos os governadores iguais. Não tem governador que é da minha base, que não é da minha base. Você não é mais político, ou não é mais para ser político. E aí, se além disso, o Senado vai aceita do Messias, eu falo, gente, vão para casa, coloca a pantufa, se aposenta da vida pública, que vocês não têm brio para isso. Agora, deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi julgado há aproximadamente 1 mês e ainda está na fase recursal. Não se sabe qual será o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se de fato será mantido em prisão domiciliar, se vai para prisão em regime fechado. Como é que o senhor vê esse cenário inteiro? E, no final das contas, o senhor acredita que Bolsonaro possa ser, de fato, preso em regime fechado, ou o senhor acha que esse não vai ser o caminho? Eu acho que ele pode, não acho que vai ficar muito tempo. Eu acho que o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes quer a foto do Bolsonaro atrás das grades. Ele quer a foto. Tirou a foto, ele pode ir embora e ir para casa. Mesmo porque nós tivemos até recentemente aí, teve que vir um médico renomado de São Paulo para tratar Bolsonaro na casa dele em prisão domiciliar. A situação de saúde do Bolsonaro é muito grave. É muito grave. A qualquer momento, algo pior pode acontecer para ele, porque ele está com uma saúde muito fragilizada. Então, ele não teria condições de ficar muito tempo na cadeia. Ele vai ter que ficar em tratamento constante na sua casa ou num hospital. E seria muito ruim, sabendo que o Supremo joga politicamente e joga mediaticamente, seria muito ruim para... ainda pior do que a imagem que o Supremo já tem hoje, deixar o Bolsonaro morrer na cadeia. Acho que a foto dele preso é um momento de euforia que eles precisam entregar para a felicidade do Alexandre de Moraes e da esquerda. Agora, ele morrer na cadeia seria, acho que, catalisar o bolsonarismo e transformar o Bolsonaro num mártir, que não é a intenção do Supremo, nem é a intenção do PT.
Agora, deputado, o Eduardo Bolsonaro permanece nos Estados Unidos, segundo muitos, fazendo uma interlocução com o governo americano. Esperava-se que durante a ida do presidente Lula para a Assembleia Geral da ONU houvesse uma sanção maior, a extensão da sanção a outros ministros do Supremo, e o que houve foi algo considerado por muitos menor, que foi a extensão só para a esposa do Alexandre de Moraes, que também já era aguardado, poderia ter ocorrido antes. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que há, de fato, uma diminuição da tensão na relação entre Trump e Lula? E o senhor acha que nessa história a família Bolsonaro pode estar sendo deixada de lado ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o Trump, a direita bolsonarista criou a ilusão de que o Trump está preocupado com alguém que não seja ele ou com algum país que não seja os Estados Unidos da América. A preocupação do Trump é com o seu país. O jogo dele é para o seu país. O jogo dele não tem nada a ver com ajudar o Bolsonaro, não tem nada a ver com defender liberdade de expressão no Brasil. O Trump está fazendo o que qualquer presidente da República deveria fazer, que é defender o interesse do seu país. E o país do Trump não é o Brasil. As sanções que ele impõe, a partir do momento que ele encontrar no Lula ou num próximo presidente da República alguém com quem ele possa fazer bons acordos para os Estados Unidos, ele vai fazer. Ele está pouco se importando se é o Bolsonaro, se não é o Bolsonaro. Hoje é o Bolsonaro porque ele tem uma interlocução melhor com o Bolsonaro do que ele tem com o Lula. Mas amanhã ele pode ter uma interlocução melhor com o Lula e o Bolsonaro vai estar esquecido. As pessoas têm ingenuidade de achar que há grandes visões românticas e ideológicas por parte do Trump. O Trump é pragmático. Ele está preocupado, olha, o que os Estados Unidos vão ganhar nessa história? E o que eu vou entregar para o meu eleitor, sabendo que a imagem do Trump está abalada nos Estados Unidos por uma série de razões, dentro da esquerda e dentro da direita. Logicamente, ele está se preocupando mais com o desgaste dentro da direita, que foi o eleitorado que levou ele ao poder. Então, ele está preocupado em passar a imagem de que ele está fazendo bons acordos depois de uma série de recuos que ele fez, principalmente em relação à China e aos países do Sudeste Asiático, que pegou mal para ele. Diferente do acordo que ele fez com a União Europeia, que parece ter sido muito benéfico para os Estados Unidos, nos outros países, a própria direita americana, setores da direita americana tiraram sarro com a expressão taco, né? Do Trump always chicken out, que o Trump sempre arrega, o Trump sempre volta atrás nessas negociações. E internacionalmente, em termos de repercussão, apesar de economicamente ser pouco significativo para os Estados Unidos, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos, simbolicamente tornou-se algo importante para o Trump entregar internamente como discurso. Então, se ele encontrar no Lula uma chance de entregar um acordo que ele consiga vender bem para sua base eleitoral, amanhã ele esquece o Bolsonaro. O oposto também é verdadeiro, só para deixar claro. Se ele não encontrar no Lula um bom interlocutor, ele agrava as sanções e ele fortalece o posicionamento dele em prol do Bolsonaro. Uma das possibilidades é que esse encontro entre o Lula e o Trump ocorra durante a reunião de países do Sudeste Asiático que vai acontecer na Malásia no final desse mês, porque seria um território neutro e há a possibilidade de Lula e de Trump comparecerem. O senhor acha que esse, em termos ideais, seria um bom lugar, já que também Trump tem um interesse em rever as relações comerciais com essa região do globo? Olha, eu acho que primeiro, a relação do Sudeste Asiático com os Estados Unidos está bastante complicada porque os Estados Unidos perderam competitividade para os produtos que estão sendo exportados hoje pelo Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático hoje tem um mercado mais amplo do que os Estados Unidos. De quais produtos, para o pessoal em casa entender? Produtos de alta tecnologia. Então, por exemplo, semicondutores é uma área muito, muito poderosa em semicondutores. O Vietnã, ele conseguiu treinar uma inteligência artificial que, a princípio, era de código aberto. Ele conseguiu treinar com bilhões de tokens do Vietnã e hoje eles têm uma inteligência artificial que está próxima da fronteira do conhecimento. Então, só para você ter uma noção, hoje o que o Brasil exporta em alta tecnologia está em torno de 80 bilhões de reais. O que o Vietnã exporta, é um país que é 2 vezes mais pobre do que o Brasil, está em torno de 650 bilhões de reais de exportação de alta tecnologia. O Brasil, basicamente, em alta tecnologia, só exporta Embraer. Tirando isso, são números muito menores. E o Vietnã e outros países do Sudeste Asiático, Singapura, a própria Malásia, a Indonésia, têm demonstrado um crescimento
Outro ponto a título de comparação que me assusta, tá? Esse é um dado que me angustia muito. Ver como países tão mais pobres do que a gente e que estavam numa situação muito mais pobre ainda há 30, 40 anos atrás, estão nos ultrapassando de uma maneira tão... Assim, a gente está comendo poeira, a gente está na lanterninha, assim, a gente tá jogando na várzea e os países do Sudeste Asiático que antes jogavam na várzea enquanto assistiam pelo menos o Brasil jogar na Série B, eles estão indo para a Champions League e a gente está aqui... E por quê? Porque o exemplo do Vietnã, em 1994, o PIB do Vietnã era 30 vezes menor do que é hoje. O PIB do Vietnã cresceu 30 vezes. Hoje é 30 vezes o valor que era em 1994. O do Brasil, ele cresceu 6, 7 quando muito. A gente ficou muito, mas muito para trás. A nossa renda per capita não tinha paralelo com o Vietnã em 1994. Era muito, muito maior. Hoje, a renda per capita do Vietnã já é metade da nossa. E crescendo, esse ano a gente vai crescer 2. É investimento em tecnologia? Também. Tecnologia em educação, em política de exportação, lei trabalhista flexível, política tributária simples, baixa tributação, uma série de fatores. Esse ano a gente vai crescer 2, o Vietnã vai crescer 7. O 10% dos alunos... Os alunos mais pobres do Vietnã, no PISA, que é o Exame Internacional do Ensino Médio, que examina a leitura, matemática e ciências, os alunos 10% que fazem parte dos 10% mais miseráveis, mais pobres do Vietnã, têm um desempenho parecido com os 10% mais ricos do Brasil. Então, o aluno do Brasil que está estudando numa escola que custa 15 mil reais a mensalidade, está tendo o mesmo desempenho do aluno do Vietnã, que está com 600 reais por mês de investimento na educação dele. Então, assim, é aterrador a nossa diferença. Não é nem mais uma diferença de classe social. A nossa elite também está emburrecida, torpe e sem futuro. Já não é nem uma questão de distribuição de renda, uma questão de desigualdade social, uma questão... Os nossos ricos estão para trás dos miseráveis dos países do Sudeste Asiático. Intelectualmente, culturalmente, em termos de visão de país. Enfim, isso para mim é muito assustador. Deputada, aproveitando que o senhor falou de educação, e aí os temas principais são sempre educação, saúde e segurança pública, recentemente o senhor adotou uma postura que tem a ver com cultura, que é retirada de recursos que são da cultura para investimento em segurança pública. Eu queria que o senhor falasse disso e que falasse da perspectiva do senhor também em relação à PEC da segurança pública. O senhor acha que ela vai adiante ou não vai? O que tem que mudar? Eu aprovei um projeto na Comissão de Segurança Pública que retira cerca de 1,5 bilhão da Lei Rouanet para construir um presídio de segurança máxima em cada estado da federação. Né? Eu considero, primeiro, que a gente sabe que a Lei Rouanet ela é muito direcionada para aqueles que são favoráveis ao governo e que ela tem um investimento muito desproporcional em relação a outros setores. Não é aceitável no orçamento da União a gente ter uma previsão maior de renúncia tributária para a Lei Rouanet do que investimento em saneamento básico. Isso é bizarro, isso é assustador. Do que investimento, e isso falando em investimento, não gasto, em segurança pública. É menor do que a gente tem previsão de renúncia tributária para a Rouanet ou para Paulo Gustavo. Então, retirar, na minha avaliação, a minha posição é de acabar com a Lei Rouanet, porque eu acho que financiamento de cultura faria muito mais sentido eu, por exemplo, dar um vale, dar uma bolsa cultura para o cidadão na ponta escolher o que ele consome, do que eu ter uma curadoria do governo somada à escolha de grandes empresas privadas de para onde vai o recurso de para qual artista. Porque, veja, o próprio incentivo econômico da Lei Rouanet é muito ruim. Eu sou uma grande empresa. Eu posso abater do meu imposto recursos que eu vou mandar para a cultura. Eu posso vincular a minha marca a essa renúncia tributária. Se eu sou um grande banco, por exemplo, é óbvio que eu vou contratar um grande artista. Não vale a pena eu fomentar a cultura popular, não vale a pena eu fomentar pequenos artistas, porque eu estou tirando milhões de reais para financiar algo que vai agregar a minha marca. Então é exatamente isso que acontece. Artista que não precisa, que já é grande, que tem bilheteria própria, que se financia 100% com iniciativa privada, recebendo recurso público, porque esse recurso público é direcionado numa soma de interesses de grandes empresas que querem vincular suas marcas a grandes artistas, com o interesse do governo de fazer o filtro político-ideológico que ele faz. Então, para mim, faz todo sentido a gente fazer. E veja, tem muito discurso das esquerdas de que os presídios estão superlotados.
Pois muito bem, então eu apresentei a fonte de recurso e a maneira que nós podemos fazer para construir novos presídios, especialmente para faccionados, que são o segurança máxima, que são aqueles que cumprem o RDD do regime disciplinar mais rigoroso, né? Como é que está a tramitação da proposta? Agora só falta aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. E nesse desespero de tentar barrar o meu projeto, um conselho vinculado ao Ministério da Cultura soltou nessa semana uma nota de repúdio, né, a esse meu projeto, que eu nunca vi conselho de governo vinculado ao Ministério do Governo Federal, em plena tramitação do projeto, lançar um repúdio porque foi aprovado numa comissão, que já é uma bizarrice, já mostra o desespero nesse sentido. Mas eu estou muito seguro de que a gente tem maioria na comissão para aprovar esse projeto. Em relação à PEC da segurança pública, que o governo argumenta que um dos principais motivos é a integração entre as polícias do país para combater o crime organizado, e a direita, nesse âmbito também, embora fora da PEC, queira classificar o terrorismo, o crime organizado como terrorismo. Qual que é a posição do senhor? Primeiro, eu acho que o governo está tomando um baile na PEC da segurança. Porque eles mandaram um texto para centralizar os poderes no governo federal, que já estão muito centralizados e são um fracasso. O combate ao crime organizado, que é competência principalmente do governo federal, tem sido um fracasso. E o governo quer centralizar ainda mais poderes e ainda mais responsabilidades nessa política fracassada. O que está sendo feito na PEC da segurança, sob a competente relatoria do deputado Mendonça Filho, é o contrário. É descentralizar o poder, é fortalecer os estados. E, nesse sentido, eu apresentei uma emenda na PEC da segurança para prever a prisão perpétua para crime hediondo, então estupro, pedofilia, homicídio qualificado, tráfico de drogas, ser considerado ter pena de prisão perpétua para esses crimes. Porque eu não acho que um pedófilo tenha nenhuma maneira de se ressocializar, de ser reintegrado para a sociedade. Eu não acho que o maníaco do parque, eu não acho que o Chico Picadinho, eu não acho que o canibal do Distrito Federal tem chances de ressocialização e que, portanto, eles devem ficar presos para sempre. Essa minha emenda, ela apresenta 2 pontos diferentes. Primeiro, ela relativiza a cláusula pétrea no artigo 60 da Constituição, colocando que uma exceção no artigo 5º sobre cláusula pétrea são as penas de caráter perpétuo. Relativizando essa cláusula pétrea, a gente pode mexer no que hoje é cláusula pétrea. Teoricamente, eu sei que a maior parte todos os ministros do Supremo vão discordar dessa minha interpretação, mas a atividade do Legislativo não está vinculada ao entendimento do Supremo. A gente legisla como a gente bem entender e tudo que a gente fizer tem presunção de constitucionalidade. Aí a gente muda o artigo 5º para prever que são vedadas as penas de caráter perpétuo, como prevê o texto atual, salvo nos casos dos crimes hediondos. Agora, em relação à classificação do crime organizado como terrorismo, o senhor concorda? Concordo plenamente, eu iria além. Nós estamos defendendo, dentro do MBL, do nosso novo partido, o Partido Missão, o direito penal do inimigo. Não só considerar faccionados, o PCC, o Comando Vermelho, organizações terroristas, considerá-los invasores de um país estrangeiro e que, portanto, não são titulares de direitos e garantias fundamentais de cidadãos brasileiros. Então, se eu ou você cometemos um crime, nós temos direitos e garantias fundamentais, um processo penal para o cidadão brasileiro. Um membro do Comando Vermelho, um membro do PCC, não tem. Por quê? Se amanhã o Paraguai decide invadir o Brasil e nós entramos em guerra, quando nós entramos em guerra, nós ou abatemos, matamos os soldados do país estrangeiro, do exército estrangeiro, ou nós prendemos sem nenhuma previsão de término de pena para esses inimigos, porque eles são inimigos, eles não são cidadãos que cometeram um erro, são inimigos. Da mesma maneira, nós consideramos que são inimigos do Estado e da sociedade brasileira os faccionados. Eles têm exército próprio, eles têm domínio de território, eles têm hino, eles têm bandeira, eles têm tribunal próprio do Tribunal do Crime, então eles são um Estado invasor tomando o território brasileiro e, portanto, devem ser tratados como tal. E, como tal, não devem ter os mesmos direitos e garantias de cidadãos brasileiros. O processo penal contra eles tem que ser mais rápido, eles não têm que ser, as penas têm que ser mais rigorosas. Inclusive, nós defendemos uma nova Constituição para que possa, inclusive, contra esses elementos, ter pena de morte, porque a gente sabe hoje que você prender um Marcola da vida tem uma efetividade limitada. Qual seja essa efetividade limitada?
ele continua comandando o crime de dentro da cadeia. Você tem chefes do crime organizado participando de reuniões do Zoom para definir no tribunal do crime quem vive ou quem morre porque violou regras da facção. Então, nós temos defendido, sim, e eu tenho coletado assinaturas para a gente chamar um plebiscito para consultar a população já em 2026 sobre uma nova Constituição. Essa é uma das perguntas. Assembleia Nacional Constituinte. Tá. Para rever principalmente segurança pública ou vários outros pontos, como defende, por exemplo, o partido PL? Para começar do zero. Acho que não é só rever. A gente fracassou em tudo. A gente fracassou, nossa saúde é fracassada, nossa educação é fracassada, nossa segurança é fracassada, nossa infraestrutura é fracassada, nossas leis trabalhistas são fracassadas, tributárias são fracassadas, previdenciárias são fracassadas. A nossa seguridade social é fracassada. Posso dizer que MBL se juntar ao PL para defender nova Assembleia Constituinte? Nesse ponto tem congruência? Não, porque o PL, primeiro que ele não tem projeto de Constituição. É um discurso vazio que não tem eco e que eu não vejo ninguém ali defendendo de fato. Eu não vejo ninguém do PL falando sobre os problemas da nossa Constituição, mesmo porque a maior parte dos parlamentares do PL nunca nem leram a Constituição para saber quais são os seus problemas. E muito menos trabalhando em algum sentido de fazer essa proposição para que a Assembleia aconteça. Então não estamos nos juntando ao PL para a Assembleia Nacional Constituinte nenhuma. Aliás, eu espero que se a gente tenha uma eleição de deputados constituintes, e se a gente tiver, eu acho que a minha geração vai ter, considerando a longevidade das constituições brasileiras, eu tenho plena convicção de que eu viverei uma Assembleia Nacional Constituinte, eu espero que boa parte dos parlamentares do PL percam a eleição para essa Assembleia, porque eles causariam prejuízos, assim, que durariam décadas no texto constitucional. O senhor falou da criação do novo partido, que agora vai ser uma missão, né? Em que fase de tramitação está a criação dessa nova legenda? Quando ela deve ser lançada? Vocês vão ter candidato à presidência da República? Está em fase final. Em 20 dias ele deve ser homologado, formalizado. Não houve nenhum pedido de impugnação, porque teve vários, né? O Intercept, o PSOL, falaram, não, porque vocês fraudaram assinaturas, coletaram de maneira fraudulenta. Todos eles falaram, nenhum deles apresentaram nenhuma impugnação. Qualquer cidadão poderia ter ido lá e questionar, olha, a assinatura foi fraudulenta, vocês coletaram de uma maneira ilegal. Nenhum deles fez isso. Só falaram, mas aí na hora do vamos ver, eles não fizeram, porque se fizessem a gente ia atrás deles para pedir a prisão deles por denunciação caluniosa. A própria Procuradoria-Geral Eleitoral colocou, olha, está irretocável a coleta de assinaturas, o estatuto tem 2 pontos ali que precisam ser corrigidos, mas também não tem nenhum problema de validade, o tribunal pode homologar. Então, em 20 dias deve ser homologado, mesmo porque não há nenhum argumento contrário, nem por parte da população, nem por parte da Procuradoria Eleitoral. Então, em 20 dias deve ser homologado e nós teremos, sim, um candidato à presidência da República chamado Renan Antônio Ferreira dos Santos, que é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre junto comigo e fundador do Partido Missão, presidente do Partido Missão. E o vice? Não temos ainda. Vai ser também do Missão? Muito provavelmente. Perdão. E agora o partido do senhor, União Brasil, está uma guerra mesmo, de fato, e o senhor sai quando? Eu saio quanto antes. Acho que o mais breve que eu vou poder sair sem perder o mandato deve ser em abril, na janela partidária, ou março, na janela partidária. O partido União Brasil é mais um partido genérico que existe no Brasil, né? Porque nós temos 59 deputados. Desses 59 deputados, 30 são governistas e sempre votam com o governo. Outros 5 ali são swing votes ali. Às vezes votam, às vezes não votam. E tem lá eu, Rosângela Moro, Mendonça Filho, Paulo Avelino, meia dúzia, Alfredo Gaspar, meia dúzia de deputados que são de oposição. Então, um partido que tem ministro de Estado, que tem gente da base, que tem gente que não é nada, e tem gente que é de oposição, não acredita em nada. Não tem programa nenhum. Literalmente partido. Exatamente. Porque o partido, na realidade, era para ser uma parte da sociedade, né? Só que o nosso partido é uma parte dentro do próprio partido. Mas não só ele, não só a União. Assim é o PP, assim é o Republicanos, assim é boa parte do PL. São partidos que não têm programa, são partidos que não têm ideologia, são partidos que não têm coerência, são partidos que não têm o que defender. Então, é um ajuntamento de pessoas para disputar a eleição, mas que não tem nenhuma coesão, coerência, lealdade ou princípio entre si. Por isso que, graças a Deus, eu estou saindo, porque eu quero fazer parte de um projeto, de fato. Acha que o comando fica desmoralizado com essa história de pedir os ministros para saírem do governo Lula e ficar aquela novela de ministro sai, ministro não sai? Com certeza. Assim, é muito desmoralizante você ter presidente de partido que diz, olha, nós não estamos mais no governo, efeito imediato, todo mundo que é filiado tem que sair, ou se for comandante de diretório, vai perder o diretório.
Aí o ministro nem sai nem perde o diretório. Fala, bom, então sua palavra não vale nada, você não tem autoridade nenhuma. Agora, deputado, nós estamos nos aproximando das eleições, um cenário nacional ainda muito indefinido, com o presidente Lula provavelmente candidato à reeleição, Bolsonaro sem poder concorrer, Tarcísio de Freitas não sabe se concorre ou não concorre, com outros governadores correndo por fora. O que o senhor enxerga hoje quando o senhor olha para 2026? Quem, na avaliação do senhor, certamente será candidato? Além do Renan. Só o Renan Santos. Certamente, só garanto o Renan Santos. Nenhum dos outros candidatos eu garanto. Não garanto o Lula, tá? E eu tenho uma posição bem minoritária, hoje descredenciada, descredibilizada, de que o Lula não será candidato. Eu acho que ele não vai correr o risco de disputar a eleição e perder. Acho que o governo Lula só vai ter... Acho não, né? Isso é uma análise objetiva do orçamento público e da composição do PIB. A economia só terá notícias ruins daqui até a eleição. E isso vai desgastar ainda mais a imagem do presidente Lula, que já está desgastada, que ele já tem uma rejeição muito alta, que ele terá uma dificuldade muito grande indo para o segundo turno, e se ele for candidato, obviamente, ele estará no segundo turno, mas de vencer a sua própria rejeição. Porque a rejeição do Lula só empata com a rejeição do Bolsonaro, e Bolsonaro não será candidato. Então, qualquer um que for para o segundo turno contra o Lula sai numa vantagem muito grande e com uma dificuldade do PT muito grande de se sustentar. Só o fato do Lula manter em seu ministério partidos que já declaradamente, um ano antes da eleição, já dizem que não estarão com ele, já é na política cheiro de sangue. Como é que eu tenho um ministro do PP e eu não tenho a garantia de que o PP vai me apoiar? Sou presidente da República, tenho um ministro desse partido da minha esplanada, esse partido não vai me apoiar? Como é que tem ministro da União e a União não vai me apoiar? Como é que tem ministro do PSD e o PSD não vai me apoiar? Como é que tem ministro do MDB e o MDB não vai me apoiar? Então, peraí, que composição de governo é essa? Tá tão frágil que ele se vê obrigado, ao mesmo tempo por falta de habilidade política, segundo pela falta de popularidade do governo, que faz com que seja mais caro ser da base quando você não acredita por convicção em ser da base, que é o caso do Centrão, que ele se vê obrigado a manter esses ministros. Então, eu pessoalmente acho que para não correr o risco de fechar sua biografia com uma derrota, e eu acho que o Lula tem uma preocupação com o fechamento do seu ciclo histórico, ele não vai disputar as eleições. Do lado da direita, Tarcísio não tem coragem de fazer frente, nem 10% que seja, a Jair Bolsonaro. Então, ele só sairia candidato com 100% de garantia de que ele tem apoio do Bolsonaro. Mas aí o Eduardo bate nele, ele recua, o Carlos bate nele, ele recua e não, no final das contas não tem coragem de disputar a eleição. Caiado, do partido do senhor. Eu acho que o Caiado, ele tem a convicção de ir até o final, com ou sem o apoio do Bolsonaro. E esse mérito eu tenho que dar pro Caiado. Ele tem a coragem de disputar a eleição, independentemente de ter ou não ter padrinho político. Apesar de, obviamente, estar disputando o apoio do Bolsonaro. Ciro Nogueira, da Federação do senhor, que é do PP. Não, o Ciro não disputa a eleição para presidente, porque ele não tem voto. Quer ser o vice? Agora, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai se articular para ser o eventual vice do Tarcísio, se ele for candidato. Agora, o Caiado, acho que ele vai ter dificuldades internas dentro do próprio partido de conseguir essa legenda. Porque agora, o partido é uma federação, do PP com União. Dentro do União, eu acredito que ele já teria dificuldades, junto ao Rueda, de se viabilizar candidato. Com o Ciro Nogueira, que abertamente não quer o Caiado candidato, que quer apoiar o Tarcísio, a dificuldade dele é ainda maior. Eu acho que não é baixa a probabilidade do Caiado sair de um partido e buscar um partido menor. Como, por exemplo, qual? Não sei. PRD, Solidariedade, não sei. Algum partido menor, um Podemos, PSDB... que para ser candidato, porque eu acho que ele não... Primeiro que ele não quer exercer mais nenhum cargo, porque ele já foi tudo. Ele foi deputado, foi senador, foi governador. E eu acho também que ele está no intuito de... a last dance do Caiado. O fechamento do seu ciclo político é disputar a presidência da República, obviamente com o desejo de ganhar. E os PSDistas, Ratinho Júnior e Eduardo Leite? Eduardo Leite não tem a menor chance de ser candidato, todo mundo sabe disso. Agora, o Ratinho, ele é claramente o plano B em relação ao Tarcísio por parte dos partidos do Centrão. O problema é que ele é o plano B para os partidos do Centrão, mas não é o plano B do Bolsonaro. E aí, como é que eles vão resolver esse impasse?
porque eles precisam dessa composição, dessa grande coligação para serem competitivos. Mas, ao mesmo tempo, precisam do apoio do Bolsonaro para ser competitivo. Como é que concilia as duas coisas? Com o Bolsonaro sendo teimoso e difícil de lidar como ele é, e com o Centrão tendo seus interesses irredutíveis, como nós sabemos que temos. Acho uma equação complicada. Agora, deputado, um pouco antes da entrevista, nós estávamos conversando. O senhor é um parlamentar que tem uma visão global, uma visão macro da economia, da política, até das relações internacionais, mas também pega ali no miúdo, naquela coisa que afeta o dia a dia do cidadão. O senhor me falou duas coisas interessantes. Uma em relação ao barulho de moto, projeto em relação ao barulho de moto, e o outro em relação às blusinhas da Shein, que teve grande repercussão, porque hoje muita gente compra roupa pela internet e compra mais barato por essa plataforma. Quais são as propostas do senhor nesse sentido? Olha, o primeiro ponto sobre escapamento de moto, né? Hoje já é uma infração administrativa você adulterar o escapamento para ele fazer mais barulho e você ficar enchendo o saco dos outros. Só que não é crime, não é uma contravenção penal. E o que eu estou fazendo, apresentando esse projeto, é justamente transformar numa contravenção penal para não só ter uma sanção administrativa, mas também ter uma contravenção, o sujeito poder ser detido pela polícia, mandado para a delegacia, e ficar registrado que ele cometeu aquela infração e ele responder com uma sanção criminal, para além daquela outra sanção. Porque, assim, eu pessoalmente acho muito irracional. Tá? Não consegue entrar na minha cabeça, eu não consigo conceber, eu não tenho cognição para entender a pessoa que adultera o escapamento da própria moto só para fazer barulho. Qual que é a graça de fazer isso? Qual que é o sentimento de felicidade que isso desperta na pessoa? De, olha, eu vou fazer um puta de um barulho com a minha moto aqui para encher o saco das outras pessoas. Mas, sério, porque eu entendo a pessoa que tem uma moto esportiva que naturalmente faz barulho. E isso não é crime, não é infração, não é irregularidade, eu nem pretendo tornar, porque é uma moto esportiva, faz parte. Agora, o outro, um caso completamente diferente, é eu adulterar o escapamento da minha moto para fazer mais barulho. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem dormir, as pessoas querem ter paz. E é um projeto só para isso ou é dentro de outra proposta? O senhor acha que tem pega? Eu acho que é uma proposta muito tranquila de ser aprovada. Eu não vejo grandes resistências em relação a isso. Não acho que... A não ser que que a gente caia por parte da esquerda naquele discurso preconceituoso e falacioso de que isso seria parte de cultura de periferia. Eu discordo veementemente disso. Porque, assim, uma das coisas que eu mais escuto reclamação quando vou para a periferia é de pancadão, né, de baile ilegal, atrapalhando o sono do trabalhador da periferia, e de barulho de escapamento de moto adulterado. Então, assim, não tem nada de cultura de periferia. A gente de periferia odeia isso. Quer dormir, quer trabalhar, quer ter paz. E o outro ponto que você colocou em relação à taxa das blusinhas, eu tenho trabalhado e até... Eu acho que nós deveríamos começar uma campanha de Natal sem taxa das blusinhas. Tá chegando o Natal, tá chegando a época de fazer a compra para os nossos entes queridos. E os mais pobres estão taxados. E veja, foi uma medida tão burra por parte do governo que piorou a situação do governo. Deu prejuízo para os Correios que deixaram de fazer as entregas das compras internacionais. A arrecadação não compensou porque o aumento de tributação foi tamanho que fez 14 milhões de pessoas desistirem de comprar. Então não foi bom para o governo, não foi bom para o consumidor. Tanto que o próprio governo está revendo a sua posição agora. Ele pensou que fosse arrecadar horrores com isso, na ilusão de que as pessoas ainda fossem comprar. E veja como o discurso não se encaixa. Primeiro, que o governo disse que ia taxar os super ricos. As primeiras pessoas taxadas são compras de até $50. Olha, eu nunca vi. Eu conheço alguns bilionários. Não sou amigo de nenhum deles. Mas eu nunca tive notícia de nenhum deles fazendo compra de R$250 na Shein, comprando blusinhas para suas esposas. Olha a contradição. O bilionário ele tem condição de sair do país, mesmo quem é de classe média alta, tem condição de sair do país e tem uma isenção de $1.000 para trazer coisas. Eu mesmo, vou falar para você, eu comprei o meu PlayStation 4 no Japão e fiz uso da isenção de $1.000. Porque no Japão estava R$850, aqui estava R$2.500. Então, eu que tenho a condição de fazer uma viagem para o Japão, tenho uma isenção de $1.000. O mais pobre que quer comprar uma blusinha de até R$250, e muitas vezes o ticket médio é até menor, R$120, R$100, ele não pode. Então, peraí, eu quero taxar os mais ricos. Mas o mais rico que tem dinheiro tem uma isenção
tem isenção, né? Antes ele tinha uma isenção 20 vezes maior. Hoje ele tem isenção e uma pobre não tem isenção nenhuma. E a sua proposta é? Acabar com a tributação até $50. Agora, deputado, nós temos mais 6 minutinhos, então rapidinho para responder. Em relação à CPMI do INSS e os últimos acontecimentos, como é que você acha que termina essa história? Olha, eu não quero ser o carrasco implicante da CPMI. Mas nos últimos 2 depoimentos eu tive que mandar prender. Porque eles cometeram crime de falso testemunho, né? Nós tivemos o presidente da Conafer, foi o último depoimento que nós escolhemos. E aí ele me diz o seguinte, nós perguntamos para ele, né? Olha, a Conafer, ela pagou mais de 100 milhões de reais para essa empresa, a empresa Santos. Aí diz, a título de quê? Ele falou, não, insumos e tal. Falei, tá, você conhece o dono dessa empresa? Ele falou, não sei quem é o dono, o que me interessa são os produtos. Eu falei, ó, já tá esquisito, porque eu não pago 100 milhões de reais para uma empresa sem conhecer o dono. Esse aqui já tá estranho. Aí a gente questiona, olha, quem que é esse seu sócio aqui nessa sua empresa? Aí ele, é o Cícero. Eu falei, é o Cícero? Ah, você sabe que coincidentemente o Cícero é dono dessa empresa Santos para a qual você repassou 100 milhões de reais? Você quer me dizer que você é presidente de uma entidade que faz desconto ilegal de aposentado. Você paga 100 milhões de reais para uma empresa, você acabou de dizer para a gente que você não sabe quem é o dono da empresa. Mas o dono dessa empresa é seu sócio. Você não conhece seu sócio? Você pegou um cara na rua ali, você foi até a Praça da Sé, comprou um pendrive com as informações pessoais de alguém e botou do seu sócio? Óbvio que você conhece esse cara, pelo amor de Deus. E aí eu tive que mandar prender por falso testemunho, ele foi preso em flagrante e vai responder judicialmente por isso. E por que o careca do INSS não foi? O senhor acha que até o final ele pode ser? O careca do INSS, ele já está preso preventivamente. Sim, mas o senhor acha que uma medida mais severa pedida pela... Não, medida mais severa, ele está cumprindo a medida mais severa possível nesse prazo processual, que é a prisão preventiva. Agora só a condenação transitada de julgado para ele ficar preso definitivamente. Eu não vejo nenhuma saída, salvo uma manobra muito estarrecedora, mirabolante, um triplo carpado muito grande por parte do judiciário, do careca se safar. E eu não duvido, tá? Nós já vimos, assim, nós temos muitos ministros do Supremo que são atletas olímpicos, né? Nas suas argumentações hermenêuticas. Mas, salvo, né? Algum ministro Supremo que queira espelhar-se na sua hermenêutica na Daiane dos Santos, o careca vai ser preso. Vai permanecer preso e cumprirá a pena preso. Agora, deputado, uma polêmica. O senhor teve uma discussão com a Célia Chacriabá durante o debate do marco do licenciamento ambiental, as últimas alterações que foram feitas, e por isso o senhor corre o risco, na verdade já responde no Conselho de Ética, né? Qual que é a expectativa do senhor? Como é que estão os prazos? Primeiro assim, o Brasil não é o país em que o poste mija no cachorro, né? O Brasil é o país em que o cachorro acende a luz e o poste late, porque a gente estava numa discussão de licenciamento ambiental. Eu disse que as tribos indígenas, no licenciamento de Belo Monte, receberam dezenas de picape 4x4 com trava elétrica, ar-condicionado, 3 a 5 milhões de reais na conta corrente, casas, centenas de cabeças de gado Nelore, centenas de cabeças de gado leiteiro. E a deputada se sentiu ofendida, passou o recibo ali. Ela falou que absurdo esse deputado estrangeiro que não é daqui, fica falando... Primeiro que eu sou brasileiro, com orgulho de ter uma mãe paraense e de ser neto de japoneses. Se bobear, tenho mais sangue indígena do que ela. E terceiro, que eu repeli uma injusta agressão. E nós temos no direito penal a figura da retorção imediata. Se eu te xingo, você me xinga de volta, ninguém cometeu crime. E eu não xinguei, eu fui ofendido, né? Ela foi... Como é que foi o quê? Reproduz para nós, se for possível. Para quem está ouvindo, não acompanhou a briga. Ela chamou o senhor de quê e o senhor falou o quê? Isso, ela me chamou de deputado estrangeiro e disse que eu não tinha direito de opinar de nada porque eu não sou daqui. Ainda que eu não fosse daqui, a razão ela é única e universal. Eu acho que ela pulou a fase do ensino médio que a gente aprende sobre iluminismo. Então, nós somos capazes de criticar e de debater com qualquer pessoa de qualquer lugar. Eu posso criticar uma política dos Estados Unidos e posso estar certo em relação à minha crítica. Mas eu sou daqui, sou brasileiro, sou neto de japonês, mãe paraense e tenho muito orgulho de todas as minhas origens. E aí eu falei sobre o licenciamento de Belo Monte e tal, e das compensações indevidas para tribos indígenas. Ela me fez essa agressão e eu falei, olha,
Estrangeiro, ela estava com o cocar de pavão. Estrangeiro é o pavão, que é uma ave asiática ali da terra dos meus ancestrais. Não tem nada a ver com tribo indígena brasileira, mas tem gente que gosta de fazer cosplay. Nem citei o nome dela, mas mais uma vez ela passa recibo. Ela vem pra cima de mim, fura a mão do Coronel Meira com uma caneta. A Coronel Fernanda tira a caneta da mão dela e ela fica lá gritando comigo. E eu fico sentado só assim, tá bom, vai, fala com a minha mão aí. E eu sou representado por isso. Ela entra, pede a minha prisão no Ministério Público e a minha cassação no Conselho de Ética. Ela me ataca, eu estou fazendo um debate de ideia, falando objetivamente do que estava no estudo de impacto ambiental, com o relatório de impacto ambiental, como compensação de um licenciamento, debater o licenciamento. Aí ela me ataca no meu pessoal, eu defendo a minha honra, a honra da minha família, e o presidente Hugo Mota distribui a representação para o Conselho de Ética para eu ser cassado e já está correndo. Nunca vi um processo correr tão rápido. Quais são os prazos? Foi, primeiro, sorteada a lista tríplice de 3 possíveis relatores para minha cassação. O presidente da comissão do Conselho já nomeou o relator, o deputado Rodrigo Dazaelli. Foi aberto prazo para minha defesa. Eu devo apresentar minha defesa hoje e amanhã. E aí, daqui a uma semana, deve ser votado o parecer prévio do relator para saber se inicia-se o meu processo de cassação no Conselho ou não. Quem que é o relator? O deputado Rodrigo Dazaelli. Óbvio que eu tô... E assim, isso me estressa um pouco, porque eu tenho que parar projetos importantes nos quais eu estou trabalhando, e nós falamos de alguns aqui, para me defender, porque por mais que a acusação seja esdrúxula, a gente sabe que no Conselho de Ética é um julgamento político e eu posso, mesmo tendo razão, perder. Ter razão é um detalhe na política. Mas eu já adianto para você, se me for exigido pelo Conselho de eu recuar, de eu pedir desculpa, de eu me conciliar com ela, eu vou ser cassado. Porque eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Eu fiz a defesa do meu nome, da minha família, que é mais importante, muito mais importante do que o meu mandato. Meus eleitores que me desculpem, mas eu acho que eles vão entender. Prefiro ser cassado e ficar inelegível 8 anos do que recuar num ponto em que eu tenho razão e que foi não só para defender minha honra, mas defender a honra da minha família. Agora, deputado, para terminar com o assunto do momento, fora da política, porque nós começamos falando dos assuntos quentes aqui no Congresso Nacional, em São Paulo, estado do senhor, uma ocorrência que virou um caso de polícia tem chamado a atenção de pessoas que consumiram bebidas alcoólicas que estavam contaminadas com metanol. Esse assunto pode ser trazido para dentro da Câmara para um debate de regras? Com certeza. Hoje já existe uma penalidade, já é crime você adulterar, né, bebida, enfim, qualquer produto, você falsificar esse produto, especialmente produtos que são consumidos, né, consumidos no sentido de, né, ingeridos, comida, bebida, medicamentos. Eu pretendo apresentar um projeto que cria uma qualificadora. A qualificadora é uma espécie no direito penal em que eu aumento a pena base para aquele crime quando ele é cometido naquelas circunstâncias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma pena para falsificação de bebida. O que eu vou fazer é dizer o seguinte: a pena mínima para falsificação de bebida e a pena máxima, ela é maior caso o consumo dessa bebida cause uma lesão grave, que significa lesão grave para o ordenamento jurídico, ela é uma que deixa sequela permanente. Ou se deixa uma lesão média, pode não ser uma grande sequela, mas ainda deixa sequela. Aí nós vamos ter um aumento da pena base e da pena máxima. Porque, assim, eu acho, assim, verdadeiramente assustador e triste uma pessoa que tá lá bebendo, tá no momento de descontração e fica cega. Do nada. Porque tomou uma bebida que algum criminoso, vagabundo, adulterou. Isso, pra mim, realmente é muito chocante. Você ter uma lesão tão grave quanto você ficar cego pro resto da sua vida. Eu vou evitar adjetivos aqui, porque alguma pessoa, né, adulterou sua bebida. Por quê? Sabe, por quê? Uma coisa é, sei lá, ele dilui, colocou água na bebida para render mais, vender mais. Outra coisa, por que metanol? Por que você quer fazer isso com as pessoas? Coisas, não, tô envenenando o inimigo, uma pessoa que eu odeio. Outra coisa, milhões de pessoas que eu não conheço, isso não entra na minha cabeça. Por que uma pessoa vai fazer um negócio desse? Imagina a tragédia para uma pessoa que vai ter a sua vida inteira comprometida porque tomou uma bebida.
Deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, por enquanto, que daqui a pouco vai ser do Missão. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, um prazer. Sabe que sempre pode contar comigo aqui. Seja sempre bem-vindo.